pessoal, vamos falar agora sobre elementos das demonstrações contábeis, ok? Nós tivemos uma primeira parte da aula do CPC 00 e agora nós vamos terminar essa segunda parte da aula, ok? Fizemos via aplicativo Zoom e agora nós vamos nessa aula via vídeo, ok? Vamos lá. Os elementos das demonstrações contábeis no CPC 00, eles não são diferentes dos elementos que já existem na contabilidade, digamos, convencional, ok? Então, quais são os elementos? Ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo, qual a definição do CPC 00 para ativo? Ativo é um recurso controlado pela entidade com o resultado de eventos e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade, ok? Então, aqui a definição não será mais apenas de bens, direitos e obrigações. A definição aqui, ela começa a ser mais abrangente. Por exemplo, o ativo ele tem benefício econômico futuro, embutido em um ativo é o seu potencial em contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa da entidade. Outra definição legal é: tal potencial poderá ser produtivo ou o recurso for parte integral das atividades da entidade. Poderá também ter formas de conversibilidade em caixa. Então, eu posso transformar rapidamente em caixa ou não. E também pode ser capaz de reduzir saída de caixa. Ok? Então, quando eu falar de ativo dentro do CPC 00 e a partir da IFRS, a minha definição é mais abrangente, tá? Então, benefícios econômicos futuros de um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, usado isoladamente ou em conjunto. Então, ainda de ativo, benefício econômico futuro de um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de mercadorias, bens e serviços a serem vendidos pela entidade. O ativo ele pode ser trocado por outro ativo, usado para liquidar um passivo e distribuído aos proprietários da entidade, ok? Então, há ativos que podem ter substância física ou não, ok? Então, aquela ideia do bem intangível, ela continua, tá? Então, a definição de ativo, ela continua a mesma, porém mais abrangente no CPC 00, tá bom? Eu mandei o slide para vocês, dá uma lida que está bem interessante. E passivo? Bem, passivo é uma obrigação da entidade derivada de eventos já ocorridos cuja liquidação se espera que se resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos, ok? Então, o passivo ele não vai ser só obrigação. Aqui a definição dele é uma obrigação da entidade derivada de eventos já ocorridos cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Então, é uma definição mais abrangente que o CPC 00 traz sobre passivo. Uma das características essenciais para a existência de um passivo é que a entidade tem uma obrigação presente, tá? Uma obrigação, um dever ou responsabilidade de agir ou fazer de uma certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de um contrato ou requisito estatutário, tá? Então, quando eu falo de obrigação, ela pode ter um contrato para eu ter essa obrigação, posso ter lá uma parcela a pagar ou algo assim, tá bom? Deve-se fazer distinção entre uma obrigação presente e um compromisso futuro. A decisão da administração de uma entidade de adquirir ativos no futuro não constitui por si só uma obrigação presente. Então, a decisão de eu ter ativos no futuro, ela não me gera uma obrigação presente. Ela me gera uma obrigação futura, ok? Obrigação normalmente surge quando o ativo é recebido ou a entidade assina um acordo irrevogável. Então, aqui o CPC 00, ele traz uma definição que obrigação é quando eu assino um acordo irrevogável para aquisição de um ativo ou eu faço algum contrato, certo? Que eu não posso mais voltar atrás. Isso se chama obrigação presente, tá bom?
A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica na utilização pela entidade de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Então, quando eu vou liquidar uma obrigação presente, eu vou usar meus recursos, o recurso que eu tenho, mas eu liquidando, isso pode me gerar benefício econômico, ok? A liquidação ela pode ser por transferência de ativo, prestação de serviço ou pagamento em dinheiro, ok? Ou, no caso, transferência bancária. E é dinheiro da mesma forma. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos, ok? Então, basicamente, ativo menos passivo, patrimônio líquido, o CPC 00 vem deixar isso bem esclarecido, tá? Aí você fala, poxa, mas essa definição que o senhor está falando é a mesma definição que eu já tenho. Ok, mas em IFRS, isso ficou mais definido, ficou mais explícito, ok? Bem, patrimônio líquido. O valor pelo qual o patrimônio é apresentado no balanço depende da mensuração dos ativos e do passivo. Receitas. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de entrada de recursos ou aumento de ativo ou diminuição do passivo, ok? Que resultam em aumentos do patrimônio líquido que sejam provenientes de aporte, que resultem em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade, ok? Quando eu falar de receita, eu estou falando de benefício econômico durante o período contábil, tá? A definição de receita abrange tanto a receita propriamente dita, ok? Só que eu também abrange outros tipos de receita, como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguel, que pode ser um ganho, ok? Até um desconto que eu obtive, isso é uma receita, tá bom? Isso pode acontecer. Despesa no CPC 00. Despesa são decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incrementos no passivo, que resultam em decréscimo no patrimônio líquido. Ou seja, quando eu falar de despesa, ela sempre vai diminuir meu lucro, tá? A despesa diminui o lucro, tá? A definição de despesa abrange perdas, assim como despesas que surgem no curso da atividade da entidade, tá? Bem, reconhecimento dos elementos patrimoniais, reconhecimento do ativo. O ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que os benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e seu custo ou valor puder ser determinado por bases confiáveis. Lembra lá atrás, na confiabilidade? Então, o ativo é reconhecido no balanço quando for provável, tá? O ativo não é reconhecido quando de desembolso tiverem sido ocorrido ou comprometido, dos quais seja improvável a geração de benefício. Então, aqui não é só eu ter o ativo. Se esse ativo ele não gera receita, ele não é ativo, tá bom? Ele não gera benefício econômico, melhor dizendo. Se ele não gera benefício econômico, ele não é ativo, tá? Ele é um estorvo. Bem, passivo. Um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que uma saída de seus recursos envolvendo benefícios econômicos seja exigida em liquidação de uma obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará para ser determinado em bases confiáveis. Na prática, as obrigações contratuais ainda não integralmente cumpridas de forma proporcional não são realmente reconhecidas como passivo, tá? Então, eu tenho lá um contrato que ele pode me gerar um passivo, então ele não é passivo, tá bom? Reconhecimento de receita. A receita é reconhecida na demonstração do resultado quando resulta em um aumento que possa ser determinado em bases confiáveis. Você percebeu que o CPC 00 ele fala muito em confiabilidade, tá? Porque, como eu disse na aula, ele foi estruturado em cima de problemas
de grandes bancos dos Estados Unidos. Então, a confiança aqui é o nome, é a base do negócio, tá? Então, sobre receita. A receita é reconhecida na demonstração do resultado quando resulta em um aumento que possa ser determinado em bases confiáveis dos benefícios econômicos futuros proveniente do aumento do ativo e diminuição do passivo. Tá bom? Reconhecimento de despesa. As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado quando surge um decréscimo que possa ser determinado em bases confiáveis nos futuros benefícios econômicos provenientes da diminuição de um ativo ou aumento de um passivo, tá? Então, quando eu gerar despesa, ou ela diminui meu passivo, ou ela aumenta, ou diminui meu ativo, ou aumenta meu passivo, tá? As despesas são reconhecidas na DRE, demonstração do resultado, com base na associação direta entre ela e a correspondente item de receita. Esse processo usualmente chamado de confrontação de despesa e receita pelo regime da competência, ok? Então, basicamente, a despesa ela vai estar ali para ser confrontada contra a receita, tá? A despesa é reconhecida imediatamente na demonstração quando um gasto não produz benefícios econômicos ou quando na extensão em benefícios econômicos futuros não se aplicam ou deixam de qualificar para o reconhecimento do balanço como ativo, tá? Então, mensuração dos elementos da demonstração. Bem, o que é mensuração? Mensuração é um processo que consiste em determinar valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidas e apresentadas no balanço. Ou seja, é o processo que determina valor, certo? Então, mensurar é dar valor a algo, certo? Esse processo envolve a seleção de base específica de mensuração. Diversas bases de mensuração são empregadas em diferentes graus nas demonstrações contábeis, tá? Então, a mensuração, esse processo, ele vai ajudar para eu ter o elemento de base para minha demonstração contábil, tá bom? Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos a serem pagos em caixa ou equivalente de caixa, ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição, podendo ou não ser atualizado pela variação da capacidade de compra de moeda. Os passivos sempre vão ser registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação, tá bom? Aí eu posso entrar com aquela questão do ajuste a valor presente, tá bom? Bem, custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalente de caixa que teriam de ser pagos se esses ativos fossem adquiridos na data do balanço. Então é importante sempre verificar como é que está essa questão do valor do ativo, tá? Isso o CPC 00 e a IFRS ela vem para ajustar isso, para não ter nenhuma dissonância no balanço, tá? Valor realizável ou de liquidação. Aqui, esse tema, dentro do CPC 00, o que ele fala? Ele fala o seguinte: quando eu for fechar um balanço, qual é o valor para me liquidar a minha obrigação ou qual é o valor para mim vender o meu ativo? Quanto que eu teria hoje se eu fosse vender? Isso é importante que eu tenha, tá? Que é o valor presente. O valor presente, ele desconta tudo de entrada, nós vamos descontar tudo que é entrada futura e vamos entender o que é o valor real, tanto do ativo quanto do passivo, tá? Então, os ativos são mantidos pelo valor presente descontado do fluxo futuro da entrada líquida de caixa, que se espera que seja gerado pelo item no curso normal da operação da entidade, tá? Então, é aquilo. Se eu vender ele hoje, quanto ele custa? Então, ajuste a valor presente, tá? Isso tanto no ativo quanto no passivo. Então, pessoal, para terminar essa questão do CPC 00, quando eu falo de CPC 00, eu falo de estrutura conceitual. Por isso que fala-se muito, por isso que eu enviei o material para vocês, porque é uma coisa mais chata. Tecnicamente, é muita técnica, é muita regrinha, tá?
Então, CPC 00 é a base para você que quer entender IFRS. Essa aula é uma aula rápida para você ter uma base. Mas se você quer aprofundar, estuda um pouquinho sobre CPC 00. Tem bastante material na internet, tem bastante material no mercado para você adquirir, ok? E você pode ter um conceito melhor e ter a base para ter o conhecimento sobre IFRS, ok? Pessoal, até a próxima aula, abraço!